Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao senador Aníbal Diniz, por 2 minutos, aliás, por 5 minutos, para o seu questionamento ou comentário. Obrigado, senador Blairo. E quero inicialmente cumprimentar o ministro Gilberto Carvalho e dizer que tenho por Vossa Excelência uma admiração e um respeito de muitos anos, muito antes de iniciarmos a nossa experiência de governo. Já cultivávamos um respeito recíproco por nossa militância e, então, de tal forma que me sinto muito gratificado por sua presença e principalmente pelas suas respostas. Acho que a forma objetiva com que Vossa Excelência apresenta que não houve investigação paralela, que em 100% das sindicâncias são instaurados processos de acompanhamento sempre que há procedimento disciplinar instaurado, de acordo com a previsão legal da atuação da CISET. O processo de acompanhamento foi absolutamente regular e realizado de acordo com as normas técnicas de autoria, de auditoria e de correção da CISET. E as respostas que Vossa Excelência apresenta ao senador Aloysio Nunes, dos mais diversos questionamentos, isso nos dá uma tranquilidade absoluta, no sentido de que o governo não tem nada a esconder. Quando tem alguma situação que mereça investigação e que tem alguém que tem um tipo de procedimento fora do que é o estabelecido constitucionalmente para as suas atribuições, o governo não tem hesitado em proceder a essas investigações. Então, de tal forma que eu me sinto contemplado com as respostas e vejo que a forma de como Vossa Excelência foi vítima de vazamento de informação, infelizmente isso está presente em todos os governos, em todos os ambientes, até nas reuniões partidárias, de vez em quando surgem informações que se esperava serem tratadas com um pouco mais de reserva, com pouco se tornam públicas e causam desconfortos, mas, infelizmente, são ossos do ofício de quem está na vida pública, tem que estar permanentemente se explicando. Mas o que verdadeiramente eu gostaria de reafirmar nessa sua presença aqui é que nós temos, no Estado brasileiro hoje, alguns atropelos de atribuições. Eu tenho todo o respeito pelo trabalho da Polícia Federal, mas nós temos que nos ater às estatísticas também. Das milhares de operações espetaculosas da Polícia Federal, tem rendido muitas indenizações ao governo por conta, aliás, o governo tem que bancar inúmeras indenizações por atropelos cometidos e por injustiças cometidas. O próprio Josias de Souza publicou na Folha de São Paulo, agora no dia 17, que de 211.834 inquéritos criminais, apenas 17.744, ou seja, 8,3%, resultaram em denúncias encaminhadas ao Judiciário pelo Ministério Público. Nós estamos vivendo uma situação dessa lá no Acre, ministro Gilberto Carvalho. Somos vítima, hoje, de uma injustiça absurda no que diz respeito a uma operação espetaculosa que primeiro mostra ao público, primeiro condena, primeiro leva vidas à execração pública mesmo, né? Sem que essas pessoas sejam condenadas. E foram 37 dias de prisão, com o Tribunal de Justiça se declarando inapto para tão somente avaliar pedidos de soltura
que teve que vir ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que somente ontem concedeu os alvarás de soltura para essas pessoas, 37 dias depois. Quer dizer, se isso não é afronta à Constituição, o que nós estamos vivendo nesse Estado democrático de direito? Então, nós temos que sermos autocríticos, mas também eu acho que tem que ter uma discussão sobre os procedimentos de cada um dos órgãos de Estado. E, no mais, ministro Gilberto, como Vossa Excelência disse no início que esse assunto da investigação surgiu a sua presença aqui agora num momento em que pipocou outro fato nacional, que são essas mobilizações em todas as capitais, gostaria que Vossa Excelência comentasse um pouquinho qual é a visão que o núcleo de governo da presidenta Dilma hoje está tendo dessa onda de manifestações que tomou conta do Brasil e dos noticiários ontem durante horas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senador Aníbal. Eu consulto a nossa comissão, se nós podemos fazer 3 perguntas e aí o ministro se posiciona, até porque o ministro Gilberto Carvalho me disse ainda ontem que às 10h30 ele precisa sair, que ele tem um outro compromisso, então nós já estamos com 9h24. Então eu farei, vamos ouvir agora então o senador José Pimentel e depois a senadora Vanessa Graziotin. E ainda temos inscritos, então, a senadora Ana Rita e o senador Eduardo Suplicy. Eu consulto até se todos não querem fazer a pergunta também senador Rodrigo Hollenberg. Então, vamos seguir com as perguntas e o ministro Gilberto Carvalho faz, então, um apanhado geral no final, se assim o senhor concordar também. Então, vamos prosseguir assim. Com a palavra, ministro José Pimentel. Senhor presidente dessa sessão, senador Blairo Maggi, nossas senadoras, nossos senadores, nosso ministro Gilberto Carvalho, eu quero inicialmente registrar os 10 anos em que Vossa Excelência está no governo federal. Eu acompanho de perto o seu trabalho, inicialmente como deputado federal, depois como ministro de Estado da Previdência Social e hoje como senador da República. E se tem um servidor público que age corretamente na gestão e nas suas obrigações, é Vossa Excelência. Por isso, é objeto de debate, de discussão aqui na Casa e também nos movimentos sociais. Todas as vezes em que nós temos um conflito de difícil encaminhamento, todos dizem, vamos pedir a mediação do ministro Gilberto Carvalho, porque ele é sincero, ele é correto e ele vai nos ajudar na construção de uma saída que é bom para o Brasil e para aqueles que estão ali em algum conflito. Por isso, eu quero, inicialmente, senhor ministro, registrar a atenção e o respeito que Vossa Excelência tem para com esta casa e para com todos nós. E registrar também a postura do nosso governo e do governo anterior, que já vinha nessa construção de que as coisas erradas, as coisas feitas contra o interesse do Estado Nacional precisam ser investigadas, responsabilizadas e também cumprir as penas que, porventura, ali são cabíveis. E intensificamos esse processo com a reestruturação da Polícia Federal, basicamente multiplicou por 3 a quantidade dos seus servidores. Com a ampliação da Justiça Federal, nós criamos, no primeiro governo Lula, 183 varas da Justiça Federal, depois mais 230 varas no segundo governo. Estamos concluindo agora a sua instalação, a criação de vários órgãos de controles, entre esses a CGU, e, ao mesmo tempo, respeito aos vários servidores públicos que atuam nessa área. Por isso, eu quero aqui registrar que a forma como Vossa Excelência tem conduzido as tarefas que são sobre a sua responsabilidade, para nós é uma tranquilidade, porque será todas elas levadas a bom termo e responsabilizando aqueles que ali erraram. Não seria diferente na Operação Porto Seguro, em que Vossa Excelência já esclareceu bastante essas questões e nessa audiência pública deixa muito claro. Quero também registrar que as mobilizações que nós estamos tendo nos últimos 12 dias é objeto de reflexão de todos nós, até porque não tem
uma pauta específica e nem tampouco uma diferenciação entre quem é situação ou de quem é oposição. Portanto, eu acredito que nós poderíamos depois pensar numa outra audiência pública, num outro debate, para compreender melhor o que está acontecendo sobre essa matéria e não trazer hoje, com toda a atenção e todo o respeito que eu tenho com o nosso amigo Aníbal Diniz. Mas nós poderíamos, nosso companheiro de bancada, fazer um debate num outro momento específico sobre isso, até porque o ministro Gilberto Carvalho acompanha de perto os movimentos sociais e o último dele foi exatamente a questão dos servidores dos portos, em que ajudou muito naquele desenho em que aqui nós aprovamos. No que diz respeito aos servidores que atuam nos portos, não temos hoje nenhuma reclamação no que nós aprovamos nesta casa. Temos, sim, divergências em outras matérias, mas nesta, em que ficou sob a coordenação de Vossa Excelência, também chegamos a bom tempo. Portanto, eu quero aqui abraçá-lo e parabenizá-lo pela condução. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, pedir licença para sair, porque o senador Jorge Viana, além de ter viajado para Portugal, me pediu que eu relatasse um crédito na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, agora a partir de 9 horas, destinado ao Acre. Portanto, eu queria pedir licença e também ao nosso ministro Gilberto Carvalho, porque eu possa ir cuidar do Acre, até porque o Aníbal é membro titular aqui da comissão e eu quero, ali na CAI, ajudar o nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Pimentel. Passa a palavra, então, à senadora Vanessa Graziotin, por 5 minutos. Eu não usarei os 5 minutos, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso querido ministro Gilberto Carvalho e dizer que é um prazer estar com o senhor. Ainda temos a pendência dos soldados da borracha, hein, ministro? Você sabia que eu falaria dos soldados da borracha. Para quem não sabe, o Soldado da Borracha é um projeto, uma proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional, está pronta para ser votado no plenário do Senado e que resgata essa condição daqueles que, durante a Segunda Guerra, foram convocados não para atuar no fronte, mas na Amazônia, na extração da borracha. Então, nós estamos aguardando aí um bom desfecho disso. E o ministro Gilberto Carvalho, como a titular da Secretaria de Assuntos que está diretamente vinculada às questões sociais, está nos ajudando nessas articulações. Mas, senhor ministro, eu queria fazer algumas observações sobre o tema da audiência. Acho que não há muito o que se debater. Eu apenas quero tocar num aspecto, a questão de ter 2 investigações em curso. E aí eu recorro àquele velho ditado popular: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Eu acho que o ruim seria, e aí talvez justificasse muito a presença de Vossa Excelência, se a Presidência da República, se o governo federal não tivesse feito absolutamente nada em relação ao caso. Eu acho que aí sim preocuparia. Problemas no governo nós temos, não só no âmbito federal, nos estados, nos municípios, muitos problemas. Eu sou daquelas que entendo que o melhor caminho para resolver a corrupção, os desvios éticos do setor público é a transparência. E nunca o governo brasileiro teve tanto aparato para enfrentar este problema. Tanto que nós estamos aqui debatendo o quê? 2 sindicâncias. Não é a ausência das sindicâncias. No passado discutimos isso, a ausência. Então, acho que isso é importante. Eu não lembro, estou de posse com a nota que Vossa Excelência encaminhou à revista Veja, e não sei se passou em branco, mas eu não lembro de ter lido essa resposta na sua inteireza, na sua totalidade, o que eu lamento profundamente. Não é? Então, em relação a esse tema, o que eu tinha que dizer era isso. E, no mais, ministro Gilberto Carvalho, diante também desses fatos, que é o que move todos nós, essas manifestações que vem ocorrendo no Brasil inteiro, quarta ou quinta-feira, acontecerá na capital, na cidade de Manaus, que já está sendo preparada para receber com tranquilidade toda a juventude que deve tomar as ruas, como tomou no Rio de Janeiro, e evitar que depredações ocorram, porque, na realidade, são manifestações populares. E nós não podemos qualificar essas manifestações pela ação de uma minoria, que, de fato, se a gente viu ontem, quem acompanhou, do início ao fim de todos os movimentos, percebeu que é uma minoria,
que exagera, que extrapola os limites e que age de forma não recomendável. Mas a grande maioria do povo vai à rua pedindo educação, vai à rua pedindo diminuição da passagem de ônibus. Eu acho isso importante. Afinal de contas, as grandes transformações que acontecem não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não são frutos de decisão de parlamento, são frutos de grandes mobilizações populares, grandes mobilizações. E, nesse aspecto, o governo tem acertado, porque criou uma série de instrumentos para que a população pudesse falar. Tem gente que critica muito. Para que tanto conselho? Conselho da Juventude, Conselho da Mulher, Conselho da Moradia Popular, Conselho disso, daquilo. Conselho é para isso, porque a sociedade brasileira precisa de espaços para se manifestar. Então, eu gostaria, se possível, se eu falasse, pelo menos rapidamente, a respeito desse Sistema Nacional de Participação Nacional, que procura agregar um conjunto de informações para viabilizar exatamente isso, a participação popular no governo. Obrigada. Muito obrigado. Senadora Vanessa Graziotin. Quando Vossa Excelência falou aqui que não ia ocupar os 5 minutos, eu falei para o ministro Gilberto, duvido. Então, faltou 1 minuto. A campanha toca 1 minuto antes aqui. Você tem 1 minuto de haver comigo para a próxima reunião. Muito obrigado, senadora. Com a palavra, senadora Ana Rita, por 5 minutos. Eu vou ser breve, senhor presidente, mas eu gostaria aqui, primeiro, de cumprimentar o ministro Gilberto Carvalho, agradecer muitíssimo a presença dele aqui hoje, nesta reunião da Comissão de Meio Ambiente, da qual eu sou titular nesta comissão. Dizer que eu conheço o ministro muito antes dele se tornar colaborador do nosso governo, não é? Então, tenho um profundo respeito e amizade pelo ministro. Sei que é uma pessoa íntegra, correta, uma pessoa que nos orgulha, enquanto companheiro, estar ocupando aqui um cargo tão importante no nosso governo, tanto do governo Lula quanto do governo da presidenta Dilma. Também é importante ouvir do ministro aqui hoje que ele ratifica aquilo que nós já sabíamos, né, de que não houve nenhuma apuração ou investigação paralela, né, de que, em nenhum modo, a Secretaria-Geral se opôs a esta apuração. Isso demonstra que o governo também busca dar transparência a tudo que acontece, e que também me orgulha saber, e aqui hoje o ministro reforça isso, de que o governo tem um órgão que age com autonomia nos procedimentos correcionais, né, pautando sua atuação pelas normas legais, infralegais e pelos procedimentos estabelecidos pela CGU, ou seja, que os próprios ministros estão também sujeitos a a atuação deste órgão. Então, eu me sinto contemplada com a fala do ministro e, mais uma vez, agradeço aqui a presença dele. Muito obrigado, senadora Ana Rita. Então, eu passo a palavra ao nosso convidado, o ministro Gilberto Carvalho, para as considerações desse bloco. Presidente. E depois nós prosseguiremos. Pela ordem, senadora Luísa. O presidente tinha me perguntado se tinha alguma coisa a mais. Eu não vou, senhor presidente, senhor ministro, enveredar pelos exercícios de psicologia social, sociologia de massas, etc., que estão muito frequentes, estão presentes hoje nas páginas dos jornais de declaração de políticos sobre manifestações. Mas eu quero fazer uma pergunta ao senhor sobre um incidente ocorrido aqui em Brasília. Porque, evidentemente, como o senhor, eu sou a favor de manifestações, liberdade de manifestação, etc. Agora, eu acredito que a liberdade de manifestação não pode implicar no prejuízo de pessoas que não estão na manifestação. Se alguém quer assistir a um jogo de futebol da Copa, comprou esse ingresso com antecedência, ele não pode ser obstaculizado no ingresso do estádio, no acesso ao estádio, por um grupo que está protestando, até com razão, contra os gastos excessivos com a Copa do Mundo. Mas houve aqui, em Brasília, na semana passada, a interrupção do eixo monumental com queima de pneus, etc., criando uma grave perturbação para a vida da cidade. E a imprensa noticiou que havia funcionários ou ex-funcionários da Secretaria-Geral da Presidência participando desse movimento, um movimento que eu considero absolutamente ilegal. Você não pode queimar pneu atravessando uma via fundamental para a vida da cidade, né?
qualquer que seja a causa que se defenda, não se pode fazer isso. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que me esclarecesse a esse respeito. Com a palavra, o ministro Gilberto Carvalho. Bem, eu queria cumprimentar os senadores que chegaram também, posteriormente. Eu queria, o senador Agripino, mais em particular, cumprimentá-lo. Primeiro, em relação a considerações do senador Aníbal. Senador, de fato, a nossa relação com os órgãos de Estado, quando você está no governo, ela tem que ser muito cuidadosa, porque, de um lado, o respeito à autonomia e ao cumprimento das suas funções, com toda a liberdade, entra em tensão, muitas vezes, com exageros e com problemas. Nós vimos agora, por exemplo, na questão das manifestações. Nós tivemos, em quase todos os estados, comportamentos diferenciados da polícia. Num primeiro momento, tolerantes, num segundo momento, com excesso, num terceiro momento, tolerantes. Eu acho que queria elogiar, por exemplo, o que houve em São Paulo ontem. O comportamento da PM em São Paulo foi exemplar e adequado até o final. Lá a gente ficou até meia-noite vendo lá o que aconteceu. Aqui em Brasília aconteceu a mesma coisa. Houve um problema no sábado. Nós detectamos que havia o uso das balas de borracha, tal, acabaram provocando que a nosso juízo não era necessário. Houve uma intervenção do governador e ontem todo o processo foi de maneira adequada. Então, é natural que você faça discussões. Não, pois é, aqui no Congresso, a polícia, eu diria, ela agiu de maneira adequada. Exatamente. No dia de ontem. Houve uma correção. Você tem que fazer isso em relação ao órgão que você comanda, no caso PM. E no caso da PF, eu me comprometo a levar ao Ministério da Justiça. Já sei que o governador já falou com o ministro da Justiça. Nós vamos procurar ver o que houve de fato de excesso no caso do Acre e procurar fazer não só uma discussão, mas também uma investigação para ver dos excessos. Porque, de fato, toda vez que há excesso, que há pré-julgamento, que há exposição do indivíduo com a presunção de inocência como culpado, é um problema e, de fato, se tem razão, depois acarreta, inclusive, um prejuízo moral e material para o Estado, sem falar no prejuízo moral da pessoa que é... Bem, eu vou falar da coisa das mobilizações, Rogério, eu falo aqui no final. Queria ainda me comprometer com a Vanessa a respeito dos soldados da borracha, é uma causa absolutamente nobre, quando eu brinquei com você, mas para quem não conhece, são aqueles que foram convocados durante a última guerra para a produção da borracha no Amazonas e no Acre, porque havia toda a borracha do Sudeste Asiático estava sob controle do eixo, e aí o Brasil precisava produzir borracha. Eles foram convocados com o compromisso de serem tratados como soldados, como os pracinhas, como soldados da Força Expedicionária Brasileira. E depois foram abandonados e recebendo uma indenização que não é digna, e é muito emocionante conversar com eles. Então, nós estamos atrasados nesse assunto, senador, e eu agradeço a sua... Quero insistir, portanto, também que não se trata de duas investigações. Há uma única investigação e houve um acompanhamento da CISET do ponto de vista correcional sobre essa investigação, zelando pela retidão desse processo. Em relação às mobilizações, eu aceito a sugestão do Zé Pimentel, do senador, de a gente voltar a debater tal a importância que nós damos a esse fato nesse momento. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não teria aqui uma resposta, seria muita pretensão achar que a gente compreende já o que está acontecendo. Portanto, a primeira atitude, eu acho que é uma atitude de humildade, de buscar entender a complexidade do que está ocorrendo. Eu, no sábado, quando houve a manifestação aqui em Brasília, na hora do jogo, eu estive lá no cenário do problema, ao lado do estádio, e eu deixei de ir ao jogo para ir conversar com os manifestantes. Eu queria muito tentar entender qual eram as reivindicações, tive lá uma meia hora com eles, uma conversa muito difícil, porque eles estavam muito
citados com o problema, exaltados com o problema da questão policial, mas foi importante. E ontem eu tomei o cuidado de receber um pequeno grupo, só 2 pessoas de manhã, e à tarde umas 7, 8 jovens, para conversar, para começarmos a entender do que se trata. Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter clareza de que são novas formas de organização e de mobilização que nós, da geração dos anos 80, 90, 70, não conhecíamos. O advento das redes sociais, a vontade de participação que cresce e que sai do Facebook para a prática, traz, de fato, como eles mesmos dizem, um novo repertório. Um deles, de maneira muito juvenil, próprio da juventude, me dizia: vocês tratam a gente com o repertório dos anos do século passado, que é o de vocês, nós temos um novo repertório. Essa palavra que ele usou, um pouco naquela próprio do entusiasmo juvenil, de nos dizer o seguinte: vocês não entendem o que está acontecendo. E, de fato, está difícil entender, porque nós somos acostumados às mobilizações com carro de som, com organização, com gente com quem negociar, e liderança com quem negociar e poder fazer um tipo de acordo e tal. Agora, eles mesmos dizem: nós não temos uma liderança, são múltiplas lideranças, nós não temos carro de som, não tem um comando único, e, portanto, se torna extremamente complexo o processo de compreensão, de entendimento e de multiplicidade das manifestações internas. Esse é um dado muito importante. E ficou evidente ontem, quando a grande maioria que foi a passear teve um comportamento, e no final, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja no Rio, um grupo menor, radicalizado, usou métodos de violência. Aqui tivemos por um instante da invasão do Congresso, que seria absolutamente inadequado, e aí sim, nós, em contato com o governador, dissemos: não, esse é o limite. Não se entra no Congresso Nacional, não se impede a entrada de torcedores no estádio, não se pode permitir que a Assembleia Legislativa do Rio seja ocupada. Esse tem que ser, de fato, o limite, e cabe, aí sim, a quem está em posições de governo zelar pela lei e pela ordem nesse aspecto. Então, esse foi, o senador estava dizendo, nós observamos a questão da multiplicidade das expressões, que torna mais complexo essas manifestações, revelam que há grupos múltiplos, cada um com uma orientação diferente, que se juntam para uma passeata, que ganham uma unidade na expressão de desejos e de reivindicações, mas que, na sua expressão, é muito diversa. A maioria pacífica, mas, no final, um grupo que jogava água nos policiais aqui no Lago o tempo todo, queimou pneu na frente do Mané Garrincha, do estádio, tentou impedir a entrada de pagantes, de torcedores para o estádio, e foi nesse momento que, de fato, a força policial acabou agindo. Eu não vou discutir aqui tecnicamente a ação da polícia. Eu acho que ontem foi muito importante a orientação dos governos de se evitar o uso da bala de borracha em São Paulo, aqui em Brasília, porque, de fato, não dá para dizer que ela não é letal, ela é menos letal, e há outras formas de contenção. Acho que foi bem, acho que foi muito mais adequado. Agora, do ponto de vista de conteúdo, nós que estamos em funções de parlamento e de executivo, temos que estar atentos para entender o porquê de uma adesão tão ampla e massiva. Se há essa adesão, é porque há uma base material de descontentamento, há uma base material que se expressa nesse momento. É muito provável, aí eu arrisco, de maneira com muita humildade, no sentido de não querer saber de tudo, me dá a impressão seguinte: a sociedade brasileira, ontem um jovem se expressou assim: nós superamos alguns obstáculos de construção da democracia, de diminuir as barreiras, de incluir muita gente, mas a sociedade quer mais. Na questão da mobilidade urbana, nós, de fato, temos problema. A frota de ônibus de São Paulo é mais ou menos a mesma de 7, 8 anos atrás, de 10 anos atrás, com um número muito maior de passageiros. Nós temos um problema grave no transporte aqui em Brasília. A questão da Copa, nós temos que estar atentos. Há, de fato, da parte da população,
os jovens me diziam, me jogavam na cara ontem, o Mané Garrincha fica a 2 quilômetros do Agarram, que é um hospital aqui da cidade. O Mané, vocês gastaram 1 bilhão e 200 ou 300, não sei, e o Agarram está lá com um monte de problema. Então, se a gente não for sensível, se a gente se fechar a esse tipo de reivindicação, nós vamos na contramão da história. Nós temos que estar sensíveis, temos que acompanhar, tentar entender e abrir canais de conversa, mesmo que mais complexos, mais difíceis, porque são, insisto, múltiplas expressões, mas lembrando que, na Turquia, houve muita violência por causa da construção de um shopping num parque verde. E houve a Primavera Árabe. Então, nós estamos diante da emergência de uma vontade clara de participação diferenciada. Eu acho que tem que saudar essa capacidade da juventude. Senador Aloysio, nem nos nossos bons tempos nós conseguimos botar 100 mil pessoas na rua por tantas horas, como aconteceu ontem em São Paulo. Vamos ser claros, 105 mil em São Paulo, 70, 100 mil pessoas no Rio. Então, eu acho que Eu acho que aqueles tempos não eram tão bons assim, ministro. É verdade. Hoje nós vivemos numa democracia, e democracia pressupõe respeito a regras de convivência. Quer dizer, as pessoas manifestaram, eu acho maravilhoso, mas tem que pensar também nas pessoas que ficaram horas e horas trancadas nos ônibus, que já são, por si só, precários. Não. Não é? É isso que eu lhe dou inteira razão, tanto que a nossa orientação e o nosso debate foi não tolerar fechamento de ruas, não tolerar... a Polícia Militar do DF só interveio no sábado, quando o risco se deu de que os torcedores não chegavam Aqui ontem havia uma ordem expressa, não vão entrar no Congresso Nacional, não pode. Tem coisas que não pode entrar no Palácio dos Bandeirantes, não pode, porque são os limites. E se é lícito que se façam manifestações de tentar fechar uma rua, é mais do que lícito da parte do poder público impedir que isso ocorra e negociar, de preferência de maneira pacífica, mas para isso... Então, eu diria que nós estamos no início de um processo, acho que vem muita coisa pela frente, acho que vale a pena nós, senadores, deputados, governo, estarmos muito atentos, tentar compreender e tentarmos dar uma resposta adequada para esse novo tempo que efetivamente nós estamos vivendo no Brasil e que nos interessa seja conduzido de maneira pacífica, como já fizemos em outros momentos, no tempo das diretas e assim por diante. Desculpe. Ontem houve um embate forte nosso com o pessoal do GDF, porque, na verdade, é o seguinte, o secretário de Segurança me assegurou que aquela matéria que foi ao Jornal Nacional não foi uma matéria oficial da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Daquelas pessoas mencionadas, apenas uma pessoa, que é um ex-funcionário da Secretaria de Relações Institucionais, foi vista na manifestação do sábado. Os outros 4 mencionados não participaram dos eventos. Nós estamos pedindo que a Secretaria de Segurança do Distrito Federal faça uma nota hoje, inclusive, restabelecendo a verdade dos fatos. Eu disse ontem com clareza para a imprensa, qualquer funcionário público tem o direito de se engajar politicamente, se manifestar. Agora, se ele participar de eventos que são onde se cometam ilícitos, eles serão responsabilizados. Aí Muito obrigado.